Olá, Isaías Divino aqui. O objetivo desse canal é de ajudar você a conhecer a verdade e a melhorar sempre. Eu quero agradecer a todos aqueles que assistiram meu último vídeo. Para aqueles que ainda não assistiram, eu vou deixar o link dele aqui na descrição. Assista lá, eu espero que seja um encorajamento para você. Se você já assistiu, compartilhe com outros também. Ajude esse canal a se tornar mais relevante e alcançar outras pessoas. Se você não é inscrito, por favor, deixe seu comentário, deixe sua curtida e se inscreva, por favor, tá bom? Bem, hoje eu vou falar sobre a nova aliança. Se você quiser ter mais detalhes, se aprofundar um pouquinho mais, eu vou deixar também na descrição o link da mensagem na íntegra. Bem, por nova aliança, subentende-se que houve outra, não é mesmo? No meu vasto conhecimento de causa, eu pude observar que a grande maioria dos debates teológicos ou as disputas teológicas se dão pelo fato de que muitos não conseguem compreender ou não conseguem distinguir o que é próprio da velha aliança e da nova aliança. Claro que neste vídeo eu não acho que eu vou conseguir resolver todos os problemas sobre esse assunto. Eu gostaria muito de conseguir, mas eu desejo que vocês possam ao menos compreender a diferença entre as duas alianças e assim buscar melhorar sempre. Então vamos lá. Estes são meus pais recém-casados. Nesta aliança, foram estipulados alguns acordos, algumas regras, traçou-se uma história, influenciou-se pessoas, mas também foi uma outra época. Eu nasci debaixo desta aliança. Eu tive por nascimento direito de usufruir tudo de bom e também tudo de ruim que esta aliança proporcionava. Eu conheci diversas cidades, como meu pai era missionário, eu conheci muitas igrejas. Eu fui no McDonald's quando eu era bem pequeno, eu acredito que quase não existia essa loja no Brasil. Aqui, a escolha que eu tive foi a de obedecer. Do contrário, eu era punido. Sabe aqueles memes que a mãe joga um chinelo na criança e o chinelo faz curva? Bem, minha mãe conseguia fazer vários outros objetos fazerem curva também. Porém, chegou um momento que eu precisava caminhar com as minhas próprias pernas. Eu estava nessa aliança não para viver eternamente nela, mas ela serviu para me preparar para uma nova aliança. Então, no auge da minha força, eu decidi entrar em outra aliança, em uma nova aliança. Na antiga aliança haviam regras e a não adequação a estas regras era passível de punições. Nesta, a minha maior punição é de entristecer a minha esposa. Na outra aliança, eu não era nem louco de tentar usar minha força contra meus pais. Certamente eles me puniriam firmemente. Já nesta aliança, eu não ouso usar minha força, não por causa da Lei Maria da Penha, é porque o meu amor e gratidão, pelo simples motivo de ser o alvo do amor dela, torna isso inconcebível para mim. Na antiga aliança, minha obediência às leis me fazia bem e prosperar. Nesta nova aliança, o amor dela só me faz bem todos os dias. Esta é a capa da cartilha que usava na primeira série quando eu estudei. Quando eu fui para a primeira série, eu já sabia ler e escrever.
pois a minha mãe já havia me ensinado em casa. Gálatas 3:27 diz assim, ó: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Ou seja, assim como eu, quando fui para a primeira série, eu já estava preparado para aquele momento, porque minha mãe já havia me ensinado todos aqueles princípios, então foi fácil para mim passar pela primeira série, porque minha mãe já havia me preparado. Romanos 7,7 diz assim, ó: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse não cobiçarás. Ou seja, nesta aliança, as leis, regras, punições, elas existiam, mas elas eram más, ruins? De jeito nenhum, não eram ruins. Elas, na verdade, me conduziram para que agora, vivendo numa nova aliança, eu saiba passar por ela. Todos os princípios que norteiam a minha vida hoje, nesta nova aliança, foram plantados, foram ensinados na antiga aliança. Diga-se de passagem, antiga ou velha aliança, no sentido que há uma nova, e não que a outra fosse ruim. Né? Hebreus 8,13, dizendo nova aliança, envelheceu a primeira. Então, a antiga aliança era ruim? Não. Entretanto, a minha nova aliança é bem melhor. É bem melhor. Outro princípio que eu queria falar. Querendo homenagear e honrar aquela velha aliança, eu quis colocar na minha filha o mesmo nome da minha mãe. Então, antes mesmo dela nascer, eu disse para minha mãe: mãe, eu quero colocar o nome da minha filha, o mesmo nome teu. E minha mãe não concordou. Ela disse que não precisava fazer isso. Ela, a velha aliança, não estava pedindo que eu fizesse isso. Então, eu não coloquei na minha filha o mesmo nome que a minha mãe. Mas eu gosto dela. Eu quero homenageá-la, mas ela não me pediu isso. Os princípios que eu tenho, eu aprendi dela. Eu acho correto muitas das coisas que ela me ensinou. Mas ela, novamente dizendo, ela não me pediu para homenageá-la. Então eu fiz o seguinte: quando minha esposa estava grávida da nossa próxima filha, eu não fui lá perguntar para minha mãe se ela queria que eu a homenageasse. Eu, por mim mesmo, em gratidão pelo que ela fez por mim, eu coloquei na minha filha o mesmo nome dela. Quando minha mãe então ficou sabendo que a minha filha tinha o mesmo nome que ela, que eu estava homenageando ela, ela ficou toda feliz. Não somente minha mãe, mas meu pai e os meus irmãos também ficaram tão felizes da homenagem que eu fiz para a minha mãe, ainda que ela não tivesse me pedido aquilo. Concluindo, aquela aliança, a antiga, era ruim? De modo algum. Porém, chegou um tempo onde eu precisava caminhar com minhas próprias pernas e aquela aliança, ela era impossibilitada de me providenciar o que eu tenho hoje.